Questão 27, item 16. Considere uma função f dada por f de x, aí ela tem duas sentenças. A área da região, limitada pelo gráfico de f e pelo eixo x, é igual a 8 unidades de área. Então, eu tenho uma função composta por duas outras funções. Uma função do primeiro grau em cima e uma função do segundo grau embaixo. Essas duas funções elas vão abranger intervalos diferentes, de 0 a 2 e de 2 a 5, que coincide com o domínio da função f. O domínio da função f é o intervalo fechado em 0 até fechado em 5. Quando eu fizer essas duas retas, que são duas equações do primeiro grau, eu vou obter duas figuras geométricas, e eu tenho que calcular a área dessas figuras geométricas. Então, a gente começa com a parte de cima. Então, a primeira função vai valer para o intervalo de 0 a 2, e eu vou ter que usar a função o menos x mais 2. Normalmente, quando eu vou montar um gráfico de uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, eu preciso o quê? Eu preciso de 2 pontos. Para montar uma reta, eu preciso de 2 pontos. A gente indica descobrir o intercepto e descobrir a raiz, porque traçando esses 2 pontos, eu consigo fazer o gráfico da reta. Mas no caso, como ele está dando um intervalo de 0 a 2, é conveniente usar esses valores que ele deu. Então, eu vou pegar 0 e 2, eu vou aplicar nessa função e vou ver o resultado, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Mas olhando aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma função do primeiro grau, o coeficiente angular é menos 1, ou seja, ela é decrescente, e o mais 2, que é o meu coeficiente linear, ele vai marcar o intercepto, que é o valor que a reta vai cortar o eixo do y. Então, vamos aplicar a função 1, né, de x, em 0 e em 2. F de 0 é igual a menos 0 mais 2. Menos 0 mais 2 vai dar o próprio 2. Opa! Três coisas chamam a nossa atenção. A primeira, f aplicado em 0, que vai dar o intercepto. F aplicado em 1, que vai dar a soma dos coeficientes. E f aplicado na raiz, que vai dar 0. Tá? F0 igual a 2, ou seja, esse aqui é o nosso intercepto. E não é novidade, porque a gente olhou aqui na equação, a gente já sabe que o quê? Que o 2 é o nosso coeficiente linear, que é o nosso intercepto. Continuando. Agora eu vou pegar o 2, que é a outra extremidade, e vou aplicar na função f1. Então, f de 2 vai ficar o quê? Menos 2 mais 2 vai dar 0. F de 2 igual a 0. Opa, se zerou o resultado, significa que o 2 é raiz. Então, eu achei o outro valor. Né? Normalmente a gente pede para calcular a raiz e o intercepto. Agora, coincidentemente, o 0 e o 2 são as extremidades já que ele deu para a gente calcular do intervalo. Então vamos montar o gráfico. Então eu tenho a minha função, menos x mais 2. A função normalmente ela é assim, decrescente, cortou o intercepto, o coeficiente linear, cortou aqui o eixo do y em 2. E a raiz é o oposto, né? É o x igual a 2, y igual a 0. O outro ponto aqui, ó. Cortou então esse é o gráfico, ele vai cortar em 2 pontos, em 2 no y e em 2 no eixo do x. Serve toda a reta? Não, não vai servir só toda a reta, vai servir só para esse intervalo, entre 0 e 2. Então eu vou apagar os outros pedaços, eu vou ficar só com esse trecho. E aqui a gente já tem uma figura geométrica que a gente identificou, né? Aqui eu tenho um triângulo isósceles, certo? Continuando, vamos fazer agora a segunda parte da função. A segunda parte é o quê? De 2 até 5. Embora o primeiro não seja aqui de 2 menor ou igual a x, está só menor, é importante também calcular esse 2, que é para saber até onde essa reta vai. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse intervalo de 2 até 5 e vou aplicar nessa função. Essa função, novamente, o coeficiente angular é uma fração, mas é positiva, ou seja, é uma reta crescente, e o menos 8 terços é o coeficiente linear, que vai indicar onde é que o intercepto, onde é que o gráfico vai cortar o eixo do y, certo? Coeficiente angular positivo, reta crescente, e o meu intercepto menos 8 terços. Então vamos aplicar. Na primeira extremidade, f aplicado em 2 vai dar o quê? 4 terços vezes 2 menos 8 terços. 2 vezes 4, 8. 8 terços menos 8 terços vai dar 0. F aplicado em 2 igual a 0, ou seja, o 2 é raiz dessa segunda função. Agora vamos para a outra extremidade. F aplicado em 5. F aplicado em 5 vai dar 5 vezes 4, 20. 20 terços menos 8 terços. Não precisa fazer o MMC, que já estão com o mesmo denominador. Então, 20 menos 8 vai dar 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, F aplicado em 5 igual a 4.
Vamos montar um gráfico. Tenho 2 pontos, consigo traçar a reta. Então, aqui é a minha reta, 4 terços de x menos 8 terços. A raiz é o ponto igual a 2, está aqui, ó, f de 2 igual a 0. O intercepto que a gente buscou aqui na função menos 8 terços, então a gente já sabe que vai cortar aqui o y em menos 8 terços. E o ponto final que a gente precisa, que é f de 5 igual a 4. Então, ó, 2, 3, 4, 5. f de 5 igual a 4, certo? Serve tudo? Não, só vai servir da reta inteira, só vai servir o intervalo entre 2 e 5. Então, eu vou pegar entre 2 e 5, ó, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Pronto, peguei essa reta aqui. E eu tenho agora mais o quê? Mais um triângulo. Eu tenho outra figura geométrica. Agora que eu já peguei o gráfico e já peguei as figuras geométricas que eu tenho que calcular, então vamos somar os 2 triângulos. Então aqui, esse é o primeiro gráfico, a primeira parte, o segundo gráfico da segunda parte. Não tem confusão, 2 retas, 2 triângulos, fórmula de geometria plana, área do triângulo. Então, y igual a menos x mais 2, está aqui em vermelho. Y igual a 4 terços de x menos 8 terços, está aqui em azul. Achei os vértices do meu triângulo, origem 0, 2, 2, 0. O segundo triângulo em 2, 0, 5, 4 e 5, 0. Certo? Área do primeiro triângulo, triângulo amarelo. A área do triângulo 1 é a base vezes a altura sobre 2. 2 menos 0 vezes 2 menos 0, né? A área da base, 2 menos a origem. A altura, 2 menos a origem. 2 menos 0 dá 2. 2 menos 0 dá 2. Dá 4 sobre 2, dá 2. A área do primeiro triângulo, 2 unidades de área. Agora vamos calcular o segundo triângulo. Mesma coisa. A área do segundo triângulo, base vezes a altura sobre 2. A área da base, 5 menos 2, ó, intervalo maior, o número maior, 5 menos 2, eu vou ter 1, 2, 3. A diferença eu vou ter 3. E a altura, 4 menos 0. A altura, 1, 2, 3, 4. 4 menos 0 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 por 2, 6. Então, a área desse segundo triângulo vai ser 6. Agora, para saber a área total, basta somar a área do primeiro triângulo com a área do segundo triângulo. Então, 2 mais 6, 8. Então, a área dos triângulos é igual a 8 unidades de área. Item 16 da questão de 27. A área da região limitada pelo gráfico de f, ou seja, esses aqui, e pelo eixo x é igual a 8 unidades de área. Exatamente, 8 unidades de área. Item 16 da questão 27, portanto, está correto.